Bom dia, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Senivaldo Júnior e aqui nesse canal a gente fala sobre o Exame Nacional da Magistratura em termos de casos práticos. Hoje a gente vai falar da súmula 605, em que nós abordamos, de certa forma, o Estatuto da Criança e Adolescente, em especial as medidas socioeducativas relativamente a atos infracionais. Eu já vou colocar na tela o caso prático. Mas antes, se você puder seguir, siga o canal, deixe seu joinha e também compartilhe com outras pessoas que precisam estudar para o Enem. Desde logo desejando minha boa sorte a todos que irão participar desse exame e que em breve sejamos colegas. Pessoal, vamos para o caso. O caso prático é que durante o cumprimento de uma medida socioeducativa de liberdade assistida, e aqui é bom vocês terem em mente quais são os tipos de medidas socioeducativas, e aí eu vou deixar um servicinho, uma tarefa de casa para que vocês leiam o ECA a respeito de quais são as medidas socioeducativas. Nesse caso, nós estamos falando da liberdade assistida ou comumente conhecida pelo Juízo da Infância e Juventude, a LA. E durante esse cumprimento, um adolescente começa a desobedecer o plano de atendimento. Só voltando aqui um pouquinho, o cumprimento da medida socioeducativa é bem analogicamente falando, bem leigamente falando, seria também o tipo de cumprimento da pena. Então, já tive o processo de apuração do ato infracional, houve a condenação a uma medida socioeducativa e a escolhida para o caso foi a liberdade assistida. E durante o cumprimento dessa pena, todos nós sabemos que o adolescente não tem pena, tem sim uma medida socioeducativa, mas durante o cumprimento, então, dessa sanção, o adolescente começa a desobedecer o plano de atendimento. O que acontece? Na liberdade assistida, fazendo uma paráfrase, é muito próximo ao semi-liberdade. Então, o adolescente tem algumas restrições e o que ele deve obedecer, principalmente, é esse plano de atendimento. Vai ter toda uma equipe do juízo, a equipe do CREAS, a equipe do CRAS, que vai fazer esse plano de atendimento para que ele possa cumprir. Então, o dever do adolescente aqui não é trabalhar, não é ter carteira assinada, e etc. Ele tem que obedecer esse plano. Então, de acordo com o ato infracional que ele cometeu, a equipe vai sugerir os atendimentos, psicólogo, psiquiatra, ou se não, uma oficina mais específica para ele, ou seja, para que ele possa, quando chegar na fase adulta, não se envolver novamente em atos ilícitos. E aqui nesse caso, ele está descumprindo, ficando inacessível. A defesa argumenta que a medida já não atende mais seu propósito, porque ele já completou 18 anos, o menor infrator já tem 18 anos. Então a defesa falou assim, olha, ele já não tem mais contato, ele não está cumprindo o plano de atendimento, ninguém contra ele, então a gente deve julgar extinta essa medida socioeducativa em razão da sua maioridade. E aí, você como magistrado, você como magistrada, como é que você julgaria ou você atenderia esse pleito defensivo? Pessoal, primeiro vamos dar uma relembrada em que o que seria o conceito de medida socioeducativa. Aí está na tela um conceito bem resumido, em que as medidas socioeducativas são as sanções aplicadas pela justiça, no caso, o juízo da infância e da juventude, às crianças e adolescentes que cometem atos infracionais, ou seja, descritas como crimes ou contravenções penais. As medidas socioeducativas estão previstas, estão regidas lá no ECA, e no Brasil tem como principal objetivo a reeducação e reintegração social do jovem infrator, diferenciando, que a gente já tinha dito, diferenciando-se das penas, em que a aplicação das penas são aos adultos e tem natureza educativa e protetiva, ou seja, as medidas socioeducativas elas não têm natureza de repreensão, de prevenção, elas têm natureza protetiva e educativa. As medidas variam de acordo com a gravidade do ato e as circunstâncias individuais do adolescente. Caso caia alguma prova de sentença, não sei, pode vir a ser cobrado uma medida socioeducativa, também existe uma dosimetria da pena e o juiz vai analisar a gravidade do fato e as circunstâncias individuais do adolescente. Elas podem começar com uma advertência, temos a remissão, temos a internação, dentre outras que eu encaminho vocês para a leitura do ECA.
A intenção dessas medidas socioeducativas é assegurar que o adolescente assuma a responsabilidade pelo ato que foi cometido e receba o apoio necessário. Ou seja, o adolescente também tem que entender que ele praticou um ato ilícito, mas também nós temos que dar o apoio, visto que nós estamos tratando de pessoas em desenvolvimento social, psicológico, educacional, promovendo dessa forma a inserção desse adolescente de uma forma construtiva, pedagógica, educativa na sociedade. Então, passamos pelo conceito das medidas socioeducativas. Aqui para a resolução da questão, nós também temos que ter em mente a súmula 605 do Superior Tribunal de Justiça, é uma súmula relativamente antiga, vamos dizer, de meia idade, ela é de 2018, em que ela diz que a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida os 21 anos de idade. Ainda um reflexo da maioridade plena que nós tínhamos no Código Civil de 1916. Nós temos como objetivo principal também dessas medidas socioeducativas a sua ressocialização e o fato desse adolescente, o teor da súmula, atingir 18 anos, ou seja, a sua maioridade penal, não afeta a aplicabilidade dessas medidas. Então, com base nesse conceito, com base nessa súmula, a gente vai caminhando para a resolução da nossa questão. A maioridade penal do adolescente não provoca automaticamente a extinção da medida socioeducativa imposta, conforme a jurisprudência que citamos, permitindo que o sistema de justiça avalie, ou seja, não é automático, mas vai ser avaliado. Por exemplo, o adolescente cumpriu 95% do plano, faltou um encontro, o juiz vai avaliar ou não a situação individual para decidir a melhor forma de promover a integração. Ou seja, nós estamos no âmbito da infância e juventude buscando a promoção de mecanismos para a reinserção e principalmente para um desenvolvimento saudável do menor ou do adolescente ou daquele adolescente em conflito com a lei, a depender do termo que você preferir. Nós também temos em destaque a súmula 265 do Superior Tribunal de Justiça, que não se deve determinar a regressão de medida socioeducativa sem antes dar oportunidade ao adolescente se manifestar nos autos. Então, pessoal, era isso, né? Então, respondendo à questão, não é automática a extinção da medida socioeducativa, devendo o juiz avaliar de forma individual a melhor forma de proteção do adolescente em conflito com a lei. Abraço e bons estudos.